Bridge Reflection. Quando crescer exige mais do que planejamento. Uma revisita estratégica à história da operadora Êxodo Viagens. Seja muito bem-vindo a mais um Bridge Reflection. Ao longo desta série, nós estamos revisitando experiências vividas pela operadora Êxodo Viagens, empresa fundada pelo Ricardo Silva, lá na década de 90. O objetivo desses episódios não é simplesmente contar uma história empresarial, e também não é julgar decisões tomadas no passado. A proposta é bem diferente. É realizar um exercício de reflexão estratégica. Uma única pergunta orienta toda esta série. Se a Bridge Strategy existisse naquela época, o que ela recomendaria? Como aquelas experiências reais seriam analisadas hoje à luz da prática profissional, da pesquisa acadêmica e da metodologia de prontidão internacional, o MPI? Em outras palavras, o fundador da Bridge revisita as decisões tomadas pelo fundador da Êxodo, não para procurar erros, mas para compreender como o conhecimento construído ao longo de décadas poderia fortalecer decisões semelhantes no presente. É exatamente essa reflexão que conduz o nosso episódio de hoje. O ano era 2002, mas essa história havia começado 2 anos antes. No ano de 2000, durante o Jubileu do Milênio realizado no Vaticano, o Ricardo Silva conheceu o Padre Francisco. Naquela ocasião, o sacerdote participava de sua primeira peregrinação internacional, organizada pela operadora Êxodo Viagens. Essa experiência inicial fortaleceu uma relação baseada em confiança, respeito e compromisso. Nos anos seguintes, os grupos passaram a ser organizados regularmente em diversas paróquias do estado de São Paulo. 2 vezes por ano, mais de 50 peregrinos embarcavam em viagens coordenadas pela Êxodo. A parceria crescia, a confiança aumentava e os resultados fortaleciam ainda mais essa relação. Foi então que, em meados de 2002, surgiu uma proposta. O Padre Francisco colocou à disposição uma antiga residência de sua propriedade para que ela fosse adaptada e se transformasse na primeira filial da operadora Êxodo Viagens em São Paulo. Para o Ricardo Silva, aquela oportunidade parecia representar uma evolução natural da empresa. A matriz, em Belo Horizonte, possuía uma experiência consolidada. Existia demanda no estado de São Paulo. Havia uma estrutura física disponível, planejamento, investimento e, acima de tudo, existia uma relação de confiança construída ao longo de vários anos. A decisão parecia fazer todo o sentido. A filial foi inaugurada, como havia sido planejado. Os mesmos serviços eram oferecidos, os mesmos roteiros eram comercializados e os mesmos princípios procuravam orientar o trabalho. Mas com o passar do tempo, uma realidade começou a surgir de forma silenciosa. A filial de São Paulo passou, gradualmente, a desenvolver sua própria maneira de interpretar as situações, sua própria forma de atender e sua própria forma de decidir. Não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo lento, quase imperceptível, até que aproximadamente 2 anos depois, tornou-se evidente que a filosofia construída pela matriz em Belo Horizonte já não era reproduzida com a mesma intensidade na filial. E não era por falta de dedicação, não era falta de competência, e muito menos de compromisso. Era algo muito mais profundo. Naquele momento, ainda não existia uma explicação clara para aquele fenômeno. Hoje, olhando para trás, a pergunta parece inevitável. Como uma organização consegue expandir sua estrutura sem perder a sua identidade? Décadas depois, essa experiência passou a ser analisada sob uma nova perspectiva. Se a Bridge Strategy existisse naquele momento, provavelmente nós não recomendaríamos interromper a expansão. E também não recomendaríamos seguir adiante apenas porque existia uma oportunidade. Primeiro, nós realizaríamos um diagnóstico profundo, buscaríamos evidências e procuraríamos compreender se a organização estava realmente preparada para crescer, preservando a sua essência. E após esse diagnóstico, a nossa primeira ação não seria recomendar abrir ou fechar a filial.
seria construir um plano de desenvolvimento personalizado, um plano elaborado a partir das evidências encontradas, destinado a fortalecer exatamente os pontos que precisariam evoluir antes de qualquer expansão. Porque para a Bridge Strategy, o diagnóstico não encerra o trabalho. Ele define o caminho. Produtos podem ser comercializados em diferentes lugares. Processos podem ser ensinados e estruturas podem ser replicadas. Mas existe um eixo que nenhuma dessas coisas consegue transportar sozinha: a conexão viva entre estratégia e operação. É esse eixo que mantém viva a identidade de uma organização enquanto ela cresce. É ele que faz a matriz decidir de uma forma e, com o tempo, permite que uma filial comece a decidir de outra, não necessariamente por falta de competência ou por falhas nos processos, mas simplesmente pela ausência de um sistema vivo. Algo que não se copia, algo que precisa ser continuamente transmitido, praticado e fortalecido. Talvez essa seja uma das maiores lições deixadas por aquela experiência. Empresas não crescem apenas quando inauguram novas unidades. Elas crescem de verdade quando o eixo que conecta estratégia, decisão e identidade acompanha a expansão. Porque a expansão sem esse eixo apenas cria distância, mas a expansão com prontidão multiplica a essência e não apenas o tamanho da organização. Essa experiência também revelou algo que hoje ocupa um lugar central na filosofia da Bridge Strategy. Estratégia não é apenas decidir para onde a empresa vai. Estratégia também é garantir que cada decisão continue refletindo a identidade que tornou essa organização reconhecida. Talvez essa continue sendo uma das perguntas mais importantes para qualquer empresa que deseja crescer. A sua organização está preparada para abrir uma nova unidade? Ou está preparada para multiplicar aquilo que a torna verdadeiramente única? Foi exatamente para ajudar as organizações a responderem perguntas como essa que a Bridge Strategy desenvolveu a Metodologia de Prontidão Internacional, o MPI. Uma metodologia construída para transformar experiência, evidências e reflexão estratégica em decisões muito mais consistentes. Muito obrigado por acompanhar mais um Bridge Reflection. No próximo episódio, continuaremos revisitando experiências reais para compreender como elas contribuíram para formar os princípios que hoje orientam a filosofia da Bridge Strategy. Até o próximo Bridge Reflection.